Pai, bem maior, espiritualidade boa e amiga, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje para mais aprendizado, mais conhecimento. Que todos nós possamos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, com nossos familiares, nossos amigos, com nós mesmos. E que esse conhecimento possa nos auxiliar para a nossa evolução, nessa caminhada. Que assim seja. Assim seja. Ok, pessoal, vamos rápido fazer uma revisão, né? Do que vocês viram dos 2 últimos encontros. Vocês viram aqueles casos de experiências de quase morte, né? Acredito que eu não estava presente, não sei se a Kátia deve ter falado do Sanheim, que é um norte-americano que hoje é expert nessa área de EQM, fora outros também, mais antigos, pioneiros dessa área. Tá? Teve uma reportagem agora, essa semana, que passou na Record, justamente falando sobre isso. Coincidentemente, eu estava virando o canal e viu também? Muito boa reportagem, tá? De repente vocês podem procurar no YouTube para acrescentar informações. Aí a Kátia também, ou foi a Beatriz, creio eu, né? Que falou de perispírito para vocês, das características do perispírito, né? Muito também importante, porque vocês viram o seguinte, as EQMs, claro, guardadas devidas outras explicações que há, que nem todo caso é desdobramento, né? Nós temos os casos de alucinação. Vocês têm que compreender que o fato de existir um não quer dizer que deixa de existir o outro. Um mesmo fato pode ter várias causas. Então é preciso ponderar, né? O fato, por exemplo, de haver pessoas charlatãs que se passam por médicos, não quer dizer que não hajam médicos de fato. Isso na mediunidade é a mesma coisa. Há charlatões, há a ilusão de ótica, a imaginação excessiva. Por exemplo, você foi passar a noite naquela casa da tia distante, que é uma casa de 2 andares, em Chaimel, antiga, caindo aos pedaços, e de noite você começa a escutar estalos pela casa. E aí você vê vultos passar. Muitas vezes é sua imaginação, a casa é de madeira, está estralando, normal. Uma coisa não quer ver a outra, nós vamos ver alguns casos. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês viram que existe de fato alguma coisa que ultrapassa o físico, os limites do físico, dos sentidos físicos. Há algo extracorpóreo, extrafísico. Uma experiência que foi feita, não lembro se eu já comentei com vocês, existia um norte-americano chamado Ingo Swann, que ele tinha uma mediunidade, uma paranormalidade, como eles gostam de chamar nos Estados Unidos, na verdade um animismo, animismo não é misticismo, não é fraude, tá? É quando é o próprio espírito da pessoa que faz gerar os fenômenos extrafísicos. Em que ele tinha uma facilidade de desdobramento ou visão à distância. Então existiam 2 físicos na universidade, se não me falha, acho que é de Stanford, não tenho mais certeza, faz muito tempo que eu li. E esses 2 físicos, eles tinham, nos subterrâneos, na área de física, uma área blindada voltada a estudo de ondas eletromagnéticas. E eles solicitaram para o Ingo, numa determinada sala daquela enorme universidade de Stanford, que ele tentasse conscientemente se desdobrar para dentro da cabine, para descrever o interior dessa cabine. O Ingo Swann, abrindo um parênteses, ele foi muito usado durante um tempo para fazer espionagem militar. Os Estados Unidos, bem como a União Soviética, também tinham os seus paranormais, que também faziam isso. Existem umas reportagens muito interessantes a respeito. E ele começou a descrever com uma riqueza de detalhes bastante impressionantes, batendo muitos pontos com o interior da câmera. O interessante é que eles possuíam um determinado medidor de ondas eletromagnéticas bastante sensíveis. E, em breve instante, quando ele falou que estava adentrando lá dentro, naquele exato momento, coincidentemente,
houve uma variação no medidor de ondas eletromagnéticas, voltando depois ao normal. Né? Não é uma pesquisa, vamos dizer, totalmente conclusiva, mas que nos faz pensar, né? Porque, coincidentemente, no momento exato que o Ingo não tem como saber, que ele falava que adentrava em desdobramento na câmera, o aparelho demonstrava uma certa breve variação. Então, os EQMs, essas experiências, tem muitas outras que o mundo afora se faz dentro dessa área, que é de grande interesse, principalmente da área militar, infelizmente para fins diversos, mas não sabem eles que isso não é controlável, né, totalmente. Essas experiências demonstram que há alguma coisa. E a gente pergunta, tá, então é a mente que se desloca do corpo? De fato, a gente tem vários casos. Um caso, e não é coisa de espiritismo, um caso antigo, Emanuel Swedenborg, que foi um grande sábio e médium, escreveu alguns livros sobre o plano espiritual na época, com a sua visão, sua interpretação tanto religiosa. Ele, certa feita, estava junto com amigos numa determinada cidade e imediatamente ele parou, entrou num transe e falou, olha, está pegando fogo na casa tal, em cidade tal. Claro que aquele tempo levava um pouco de tempo a vir as mensagens, por cavalo, e de fato se constatou a veracidade. E a literatura está cheia de casos assim. E a gente daí questiona, tá, mas então é um tipo de telepatia, dizem alguns parapsicólogos. De fato há telepatia, há essa visão à distância, mas aí a gente sempre questiona, então, é uma telepatia, uma captação da informação, então, de alguma forma, talvez o cérebro possuísse uma antena desconhecida para esses tipos de energias sutis da mente, e que você captaria essas informações vindo de mentes. Tá, mas como direcionado para você tal informação? É aleatório, geralmente, o telepata, né? Quando é espontâneo. Porém, há pesquisas, nós vamos ver, temos uns vídeos, mas não hoje, de pesquisas de telepatia, que as pessoas costumam achar que é assim, né? Telepata, ele pensa aquilo, o outro interpreta exatamente a mesma coisa. Não é uma coisa tão nítida e simples. Geralmente, as emoções são mais fáceis de transmitir do que... Vocês não têm, às vezes, quando chega determinada pessoa, não é preciso nem telepatia. Você vê o estado corporal da pessoa, está em depressão, você fica muito tempo com ela, você começa a se sentir mal também, depressivo. Você assimila aquilo. Claro, aqui nós temos um jogo de psicológico, né? De psicologia, você vê, você analisa a linguagem corporal e assimila aquela situação. Mas, ali nós estamos falando de visões, de fatos acontecidos a quilômetros de distância. E a pergunta era, é algo telepático? Como é que o Ingo Swedenborg conseguiria lançar a sua consciência para dentro do interior, onde não havia ninguém, e observar o seu interior? Talvez ele captasse da mente dos pesquisadores? É uma hipótese. Mas aí nós temos que casar, quando a gente fala de pesquisa psíquica, casar com outros fatos. E aí veio a Gisela falar para vocês das materializações. Creio que falou do William Crookes, da Kate King. Pois bem, aí nós temos uma situação já para complementar as nossas informações. Nós sabemos que tem alguma coisa que não é sentido físico, extrafísico, que enxerga, ou que vai em algum lugar. Mas será que aquilo é algo abstrato ou algo concreto? Aí nós vemos que nesses fenômenos, e temos vários casos de materializações, o espírito se corporifica, usando uma ectoplasmia, um fluido vital que é abundante no médium de efeitos físicos. Ele consegue pegar aquele fluido intermediário entre as dimensões, como se fosse uma massinha de modelar, e molda o seu perispírito junto com o fluido do perispírito do médium, para se tornar visível aos olhos físicos de nós encarnados. Ou seja, ele solidifica algo concreto. Há uma forma no espírito. Allan Kardec denominou esse corpo sutil, etéreo, astral, fluídico, bioplasmático,
conforme a variedade de conceitos de vários pesquisadores, Allan Kardec denominou de perispírito. Uma analogia ao perisperma, que é aquela parte branquinha da laranja. A casca é o corpo, o miolo o espírito, e a partinha branca intermediária entre o corpo e o espírito, perispírito, ou corpo espiritual, para um breve entendimento. Mas o perispírito é muito mais do que solamente a forma. Vocês viram as características que a Beatriz: intangibilidade, tangibilidade, dependendo do caso, a plasticidade dele, dependendo também da força de vontade da mente, do espírito, luminosidade, alvidez, dependendo do grau evolutivo daquele espírito. Então, só para vocês recordarem, então, brevemente, essas duas aulas que vocês tiveram. A Kate King, ela, no início, ela tinha muito da forma da médium, da Florence Cook. De fato, isso acontece, porquanto ela está usando como o molde perispiritual do médium. Porém, devem vocês saber, os fenômenos físicos é muito complicado. Por quê? Na época de Kardec, aflorou muitos médiuns de efeitos físicos. Em contrapartida, aflorou ainda mais muitos charlatões. Os efeitos físicos aconteciam comumente em total penumbra, favorecendo as fraudes e truques. O fato de existir, por isso que eu falei nisso, de existir fraudes, não descarta a veracidade de outros casos. Nós temos uma médium que foi uma das médiums mais pesquisadas na época, em termos de quantidade de pesquisadores. Durante muitos anos, e vários nomes de peso pesquisaram ela. Uma italiana chamada Eusapia Palladino. Uma mulher que perdeu o pai, a mãe de nascença, e o pai, por volta dos 12 anos, assassinados, não recebeu educação, era iletrada, bem rude, mas possuía poderosos efeitos físicos. Tanto que pesquisaram ela Charles Richer, que foi depois o pai da metapsíquica, que estudou anos fenômenos mediúnicos, mas nunca se convenceu totalmente. Somente ao final de sua vida, em umas cartas privadas com Ernesto Bosano, outro italiano, pesquisador também incrível na área psíquica, que estudou também Eusapia Palladino, além de Charles Richer, que o Charles Richer falou que concordava com as monografias de Ernesto Bosano. Charles Richer, Oliver Londig, esse inglês que foi um cientista renomado, e mais Julian Oshorowicz, estudou em Varsóvia, convidou o Eusapia Palladino e pagou para ele ir para Varsóvia no seu laboratório e pesquisou também os efeitos físicos da Eusapia Palladino. Mais tarde se juntaram esses pesquisadores e antes até Julian Oshorowicz convidou Alberto de Rochas, que foi um grande outro, assim como Julian Oshorowicz, na área de magnetismo, Coronel Alberto de Rochas. Estudaram os dois juntos, pesquisaram os efeitos de manifestações físicas da Eusapia, que eram desde materializações, luzes nos ambientes, transporte de objetos. A mediunidade dela era extremamente ostensiva, muito rica. Poderíamos dizer que se comparava a um dos médiuns mais ostensivos da época contemporânea de Kardec, que era Daniel Douglas Home, um escocês, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Estudaram, além disso, houve uma comissão, que se não me falha a memória, a comissão de Milão, que tinha esses cientistas todos reunidos, e mais outros tantos, que pesquisaram em laboratório. Era preciso dizer, na época, havia muitos charlatões, como eu disse. E também mágicos. Havia o grupo de mágicos, já anteriores à própria Eusapia, que declararam guerra
ao espiritualismo moderno, que eles chamavam, ou espiritismo. Eles consideravam que tudo eram fraudes, e eles faziam truques para no sentido de reproduzir os efeitos físicos em palco, querendo dizer que tudo não passava de truques. Mas uma coisa é você fazer uma reprodução em palco, outra coisa é num laboratório desses cientistas. Apesar disso, houve cientistas que foram às vezes enganados por ilusionistas, por incrível que pareça. William Crookes, que pesquisou a Florence Cook, o espírito Kate King, de certa feita foi ludibriado por um fotógrafo que dizia tirar fotos de espíritos e que foi comprovado mais tarde serem tudo montagens. Então a gente não pode se levar para o lado mítico da coisa, místico. Temos que ter sempre bom senso e ter ideia. Porém também não pode exagerar. Você tem que ser neutro e você tem que analisar as situações. Essa situação, dentro dessas circunstâncias, era possível ser fraudada? Sim ou não? Por exemplo, nos transportes, comumente, da Eusápia, da própria Florence Cook, da Madame d'Espérance, da Leonora Piper, que foi outra grande médium, estudada há anos, inclusive pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que me foge à memória o termo correto, fundada por vários pesquisadores para comprovar as fraudes, que não conseguiram, pegaram muitos. Esse que foi o problema. Quando se pega uma maçã podre, se quer dizer que todas as outras estão podres. Isso deu muita falta de credibilidade ao espiritismo com o passar do tempo. Porque quem está em cima do muro, quem não quer acreditar, é um prato cheio. Então os transportes aconteciam às vezes em vasos, flores, levitando no ar e pousar na mesa da sessão mediúnica. Os ilusionistas usavam fios pretos com fundo preto e faziam o mesmo, porque você não vê um fio preto ao longe. Mesas mediúnicas eram levitadas por esses ilusionistas que colocavam verdadeiros placas de aço nas suas mangas que somente vinham para fora quando você dobrava os pulsos. E naquela época era comum se colocar os dedinhos em cima da mesa, se reunir à volta dela para fechar a corrente, eles acreditavam, magnética. Esse que faziam esses ilusionistas? Botavam a mão, quando dobravam, enfencavam, porque eram mesas de madeira. E o que acontecia? Você tinha um ponto de apoio. Aí a mesa começava a levitar, ficar só em 2 pés, em um pé, mas apoiadas. Muitas vezes, essas mesas começavam a levitar assim, eles só com os dedinhos colocados. Não, mas como pode? Olhava-se embaixo da mesa e os pés estavam amarrados, não tinha nenhum apoio embaixo. Claro, o apoio estava nos punhos desses ilusionistas. Mas como explicar, então, quando, por exemplo, Daniel Douglas Home estava hospedado na casa de um príncipe Murat. E havia uma senhora da alta sociedade que queria dar uma festa de recepção a outros príncipes que haviam chegado na localidade. Era a princesa e o príncipe de Metternich. E essa madame de Attensville, ela convidou esse príncipe Murat e ele falou: posso levar esse rapaz, Daniel Douglas Home. Já era muito conhecido pelas sessões. O Daniel ele tinha uma característica: ele não aceitava dinheiro pelas sessões, e ele simplesmente não se apresentava em shows, em palcos, somente em círculos fechados e de pessoas que ele conhecia ou que ele achava conveniente. Ele não aceitava todos os convites. Só que ele tinha uma quedinha porque ele gostava muito daquela área da nobreza, de estar junto de pessoas famosas. Ele veio de uma família muito humilde, porém uma família escocesa que vinha de uma tradição já de videntes. E dentre da árvore genealógica dele, possuía por parte de mãe, quem criou foi a tia, a mãe entregou, não tinha condições, entregou a irmã para cuidar, mas por parte de mãe, por volta do século, por ano de 1500, 1600, havia um médium de premonição muito famoso na Escócia, que
que deu origem a essa família, né, ao Daniel Douglas Home. Então vocês veem um fato muito interessante nos efeitos físicos, que talvez nós não tenhamos comentado até agora. O médium de efeitos físicos, a mediunidade de efeitos físicos, ela é orgânica. Ela vem na árvore genealógica da família. Não necessariamente de geração a geração. Ela pode dar saltos, porque lembro vocês que talvez que eu comentei que além de existir o fluido no corpo, para que a mediunidade aconteça, há aparatos no perispírito denominados de centros de força. Então é como um telefone. Se o aparelho telefônico está bonitinho funcionando, show. Mas se estiver desconectado o fio, por melhor que o aparelho seja, não vai funcionar a comunicação. Se o fio estiver conectado, mas estiver quebrado o telefone, também não vai acontecer. Então é um conjunto de coisas na mediunidade de efeitos físicos que funciona. Corpo físico adequado para isso, aí necessita que haja fluido vital em excesso no corpo, para que aconteça os fenômenos, as materializações. E é preciso que o centro de força esteja adequado a exteriorizar para fora do corpo físico esse fluido. André? Sou eu. Eu preciso dar um anúncio. Carro? Um carro, um Citroën 8429, ali no Mundaca, é de alguém, está com os vidros abertos. Opa. Então, é um conjunto de coisas. E o Daniel vinha dessa árvore genealógica. Ele se reuniu, chegou lá, as pessoas recepcionaram, já esperando uma sessão espírita. Errado o termo, né? Não é uma sessão espírita, uma sessão mediúnica. Espírita vem de espiritismo, que é baseado nas obras de Allan Kardec. Há todo um contexto. Naquela época ainda não estava tão difundido, não se conheciam as regras de conduta numa sessão espírita, mas regras de segurança. Ele adentrou na sala, os convidados vieram, inclusive o príncipe e a princesa, e ele se sentou além da mesa, uma poltrona separada, de frente para eles, uma mesa enorme, com um detalhe que é interessante na mediunidade de efeitos físicos do Daniel Douglas Home. Ela acontecia à luz visível. Às vezes, dependendo, ele decretava, olha, hoje tem que diminuir um pouco as luzes, às vezes com umas velas. Comumente era na penumbra. Era um prato cheio para os sépticos, para os detratores. Mas eles entraram com aquele lustre enorme, maravilhoso, brilhando, da alta sociedade, iluminando toda a sala, o que deixou eles mais perplexos. Porque o príncipe, o Metternich, ele era amigo de um mágico chamado Robert Houdin, que foi um francês, não é o americano, que foi considerado o pai do ilusionismo moderno. Não foi o primeiro ilusionista, sim, mágico, mas ele, pelas técnicas que ele usava na mágica, ele foi o que começou mais forte a questão de usar autômatos, que são, que vocês viram nos filmes antigos, aqueles robôs cheios de mecanismos mecânicos que se mexiam. Tanto famoso que ele foi, que ele vai ser o ídolo de um menino que vai se tornar o maior mágico no outro lado do continente, que usa o nome artístico de Harry Houdini, em homenagem a Robert Houdin. Ambos vão ser grandes opositores da mediunidade, dos médiuns, achando que tudo aquilo é uma farsa. E como o príncipe Metternich era muito amigo do Robert Houdin, ele conhecia muitos truques. E ele já achou muito estranha aquela iluminação, muito clara, ele estava afastado. E começou-se as manifestações. Dentre elas, o que chamou atenção, de repente havia como se diz, uma toalha em cima da mesa, né? Muito alva. E embaixo delas surgiu o formato de uma mão, que começava a puxar a toalha para o chão. Automaticamente o príncipe se abaixou, olhou, não tinha ninguém, e não podia ter alguém, realmente, ele pensou, como vai ter alguém embaixo da mesa, aquela mesa grossa, teria que ter furado o tampo e botado a mão por cima, no meio da mesa.
Por fim, ele se levantou rapidamente, puxou a toalha e não havia mais nada. As manifestações físicas do Neil Douglas Home foram extremamente... Ele tinha certas capacidades, por exemplo, de colocar a mão no fogo e não se queimar, de pegar um objeto, se concentrar, jogar ali no fogo e retirá-lo intacto. Porém, é preciso dizer que os ilusionistas também tinham determinados produtos químicos que conseguiam fazer coisas semelhantes. Porém, dos fatos do Daniel Douglas Home de efeitos físicos muito forte era a levitação. Há um parecer que só são 4 testemunhas de pessoas renomadas, porém muito pouco, que ele estava hospedado, ele viveu vários anos, o Daniel Douglas Home, andando pelo mundo afora, só sendo hospedado por pessoas. Ele recebia muitas vezes presentes, ele aceitava-os, né? Se envolveu mais ao final de sua vida com alguns problemas, realmente. Mas a gente nunca consegue saber, diante da história, o que é fato e o que é difamação. Por exemplo, vocês lembram que a Kate King, não sei se a Gisela comentou, numa das materializações, antes de ser pesquisada pelo William Crookes, ela fazia sessões em auditórios, como era comum na época para os médiuns. Lembremos que não havia uma divulgação, um conhecimento doutrinário, né, do Livro dos Espíritos na época. As próprias irmãs Fox faziam sessões mundo afora, de palco. E o espírito se manifestou, estava caminhando, e um tal de Folkman levantou e abraçou o espírito. E ele se desfez. Mas o rapaz que agarrou diz que ele não se desfez, que o espírito lhe acertou, e que vieram outros, lhe separaram, e fugiu de pé. Porém, esse rapaz, mais tarde, ele se casa com uma médium, que se dizia médium, que tinha uma rivalidade com a Florence Cook. Então, é muito difícil na história você saber até que ponto vai o fato e o que é a maledicência. Nós temos, inclusive, relatos da Eusápia Paladino, que a gente estava comentando antes. Inclusive foi pesquisada por um outro cientista, o grande criminalista na época, que inclusive as suas pesquisas na área criminal influenciaram o direito penal mundo afora, inclusive o direito penal brasileiro, que é da década de 40, que foi o César Lombroso, que era um grande inimigo do espiritismo. Ele achava que aquilo era uma babaquice, uma palhaçada, que as pessoas que acreditavam naquilo eram muito ignorantes. Mas como pessoas de renome começaram a falar, e houve um amigo dele que lhe convidou para pesquisar a Eusápia, ele foi, para não dizerem que ele não, foi rígido demais, não foi preconceituoso. E ele foi ficando abismado que ele não conseguia achar fraudes nas sessões. Até que se materializou o espírito falecido da mãe dele, que foi a gota d'água para ele. Então, a partir dali, ele publicamente, foi muito corajoso, publicamente lançou uma carta dizendo que a partir de então ele se arrependia de ter sido tão inimigo tão feroz, vamos dizer, de tudo aquilo, que ele realmente não tinha como comprovar e aquilo era verídico às vistas dele. E mesmo com isso, a Eusápia Paladino algumas vezes fraudou. Olha só, ela tinha mediunidade, mas fraudou em alguns momentos. Por quê? Porque o médium não controla os espíritos. Ela ia para sessões de pesquisadores, geralmente, ou sessões de teatro, e as pessoas estavam esperando os espíritos. Não vinha, e às vezes, em alguns momentos, ela fraudou. Não se sabe se essas fraudes eram conscientes ou inconscientes, porque ela ficava inconsciente no transe. Mas, comumente, se perguntava para ela, eu percebo que estão querendo que eu engane, eu engano.
O que ela queria dizer com isso? Que muitas vezes o que acontece, e houve uma sessão, poxa vida, em que vários pesquisadores, esses que eu falei, fizeram pesquisas com ela e falaram que isso é verídico. Mas outros não aceitaram aquilo. E numa sessão que foi, acho, em Turim, foi mal sucedido a sessão com ela. E eles deixaram, inclusive, uma mão dela livre para ver se ela fraudava. E ela tentou fazer barulho com os dedos. Não se pode dizer que foi consciente, não se sabe a respeito. Mas sabe-se que, olha só, Eusápia, ela morreu já com uma certa idade, muito pobre. O pouco que ela tinha o hábito de dividir com crianças pobres, com outras pessoas. Então você vê assim, os pesquisadores relatavam ela como uma mulher brusca, vulgar, iletrada, mas a atitude dela, por outro lado, nessa questão da partilha, era diferente do que era retratado pelo pesquisador. Talvez os pesquisadores retratavam diante do grau intelectual que eles tinham, do preconceito, né, vitoriano que eles tinham na época. Considerando que a pessoa que é iletrada não está no nível deles. Mas a questão emocional dela não parece ter sido assim. Mas é importante que vocês saibam disso. Que vinham médiuns de fato e às vezes fraudavam. Por quê? Porque não se bota espírito em tubo de ensaio. Eles vêm se eles querem. Eles fazem se desejam. O médium não controla, e geralmente o que acontecia com os médiuns, queriam invocar o espírito. Se eu chamo um gato, ele vem se ele quer. Ele não é tão, obediente como o cachorro, né? O espírito, ele vem se ele quer. E aí gera muitas vezes a fraude, porque a pressão da imagem, porque aquilo praticamente virou um negócio, muitas vezes entre os médiuns. Mas não nos cabe julgar eles. Temos que ver o contexto da época. O contexto daquela época. Então, assim, então aquela comissão achou que a Eusápia, então, ela fraudava. Mas aí Charles Richer, o Londig, o Julien fizeram cartas dizendo, não, olha, nas sessões que nós fizemos, totalmente controladas, não havia condições de ter fraude. Eles amarravam ela, olhavam, verificavam. A Guisa falou muito das técnicas do William Crookes para verificar a Florence. Quanto mais ela estava em dificuldade de fraudar, mais parecia que os fenômenos físicos se manifestavam com ostensividade, com força. Ao contrário, parecia que ela fraudava. Parecia que, na verdade, o ambiente dos pesquisadores, a intenção deles, influenciava muito o psique da médium. Mas havia os impostores também. Já o Daniel Douglas Home, ele não invocava, sempre aconteceu naturalmente, desde criança com ele, essas manifestações. Havia uma que ele levitou, saiu de um andar de cima e por fora da casa entrou pelo andar de baixo. Havia 4 pessoas testemunhando na mesa. Lord Adari, Lord Lindsay, que era a casa dele, o capitão Wayne e havia o capitão Smith presente. Só 4 testemunhas nessa levitação. O Houdin, ele falava que podia fazer todos, mas nesse aspecto, quando pediram para ele fazer nas mesmas condições que o Daniel Douglas Home, ele se ausentou, falou que seu assistente estava doente. Aí vem a questão. O Daniel não tinha assistente. Ele vinha acompanhado muitas vezes, as pessoas recebiam ele, chegando na carruagem, acompanhavam ele até um local que ele não conhecia, como aquele local, levavam para uma sala que ele não desconhecia, que ele não poderia ter preparado, e os fenômenos aconteciam. Então a gente tem que sempre saber ponderar. Vocês veem que a quantidade de fenômenos físicos que aconteceram no século XIX e no século XX são incrivelmente ricas de detalhes. E nós temos no Brasil, talvez um dos maiores médiuns de efeitos físicos. Talvez supere ou se iguale ao do Daniel Douglas Home, na época. Que viveu no comecinho do século XX. Que era o Carmine Mirabelli, um paulista. Ele tinha efeitos
físicos raros. Já é raro os efeitos físicos. O dele era mais raro, que aconteciam à plena luz do dia. Há relatos dele levitando na praia, sabe? Alguns palmos acima. Se não me falha a memória, só para fugir um pouco dos personagens espíritos, acho que a Teresa d'Ávila, ela foi canonizada justamente pelo fato que ela levitava no convento. Estava lá varrendo e de repente, quando as outras freiras vinham, ela estava lá. Talvez ela varrendo já o teto também, né? Tem essa utilidade, né? Brincadeira, tá? Mas vocês veem, ele também tinha, como Daniel Douglas Home. O Mirabelli, só que ele tinha um problema. Ele era vinha de origem de pais italianos, ele tinha uma personalidade um pouco difícil, mas às vezes ele entrava e a mediunidade dele de efeitos físicos não era a garantia de que era uma sessão tranquila e disciplinada. Às vezes se apoderava dos fluidos falange de espíritos perturbadores. Ele chegava numa casa, às vezes, era a louça saindo voando para tudo quanto é canto, quebrando tudo. Tem um relato muito engraçado, que ele vai, um amigo vai levar para ele conhecer um escritor espírita famoso, que é o Carlos Embaçaí. E é muito engraçado, porque o Embaçaí ele fica preocupado quando vem com a louça dele. Meu Deus, ele está na dúvida se o cara é impostor ou não, ele vai receber lá na frente, no portão, na área rural da casa dele. Então ele chega lá e o Mirabelli entra em transe, diz que é o espírito César Lombroso, conversa um pouco com ele, e o cara fica, mas falou nada com nada esse espírito, César Lombroso. Aí ele já fica com o pé atrás, né? Isso aí esse cara é fraude. E aí ele entra na casa, mas antes de entrar ele fala, porque a esposa dele está doente, tal coisa. Opa, mas peraí, então pode ser que ele é verdade. Então ele fica pulando de um lado para o outro, né? Será que é? Será que não é? Né? Parece com certas pessoas. E aí, ele entra, há umas certas manifestações, mas logo ele vai embora porque fica muito perturbado, porque o Mirabelli às vezes falava, vamos cuidar que está entrando uns espíritos perturbadores aqui. Às vezes o próprio Mirabelli, ele recebia pancada na cabeça, gente. As coisas eram jogadas nele, ele próprio era arremessado para a parede. Então, não era sempre um mar de rosas a mediunidade dele. Mas as sessões, porque ele fundou em São Paulo o Instituto de Pesquisa César Lombroso. E mais tarde, em Niterói, ele fundou o Instituto Brasileiro de Metapsíquica, se não me falha a memória. Onde haviam vários médicos, pesquisadores, e ele ficou um tempo no manicômio, onde também os psiquiatras estudaram ele. Tanto que se tornaram amigos depois dele, estudiosos a respeito. E continuaram a pesquisar a mediunidade dele. Em algumas sessões, para vocês terem ideia das capacidades do fluido dele, se manifestava espíritos de corpo inteiro, como na época da Kate King. Mas lá tinha um médico, me fugiu o nome, ele chegava lá no espírito, ele tocava o espírito, pedia para abrir a boquinha, abre a boca. Tem que ir no dentista. Porque o que ele queria ver? Tinha saliva na boca do espírito. Era uma materialização completa. Ele via os batimentos do espírito. Houve e havia muitas testemunhas de pessoas renomadas socialmente. O espírito começava a se desfazer. Eles vinham, muito bem relatado. Eu até doei o livro para a biblioteca ali, Mirabelli, um caso extraordinário. Rico de detalhes. Há um caso em que um dos presentes estava no Rio de Janeiro, a sessão. Ele tinha uma arma no cofre dele em São Paulo. De repente, flutua no ar uma arma e cai o cara, mas essa é minha arma. Posteriormente, eles vão juntos, não vai um só, não só o dono da arma, outros de testemunha, abrir o cofre lá em São Paulo e verificam realmente não tem arma nenhuma mais dentro do cofre. Aquela era a arma dele, que foi transportada de dentro de um cofre em São Paulo, quilômetros de distância, para aquela sessão mediúnica. Muitíssimos casos assim. Outro caso em que ele está sentado na sua poltrona, na sessão, e ele levita com a cadeira. Mas ele levita a tal ponto, que eu não consigo levantar além disso,
que fica numa altura em que, os membros daquela instituto, eles saem, eles passam por baixo da cadeira, e ele fica algum tempo, minutos naquela situação. Se desloca um pouquinho mais para frente, conforme o relato, uns 2 metros, e a cadeira desce naquele ponto. A quantidade de efeitos físicos desse médium foi exorbitante. Foi muito pesquisado. Talvez poderia ter sido até mais. O problema é que os pesquisadores estão presos no preconceito. É fraude, mas não vai verificar. No meio de vários fraudes, de vários ilusionistas, de várias pessoas de má fé, às vezes há uma pérola ali para pesquisa. O Mirabelli foi um desses casos muito interessantes. Tem vários e vários relatos além desse. Mas o que a gente quer trazer com isso? Primeiro, dá para vocês que tem muita informação para vocês procurarem, que há um corpo, uma forma, mesmo para um desencarnado, que ele se utiliza. Essa forma pode adquirir uma consistência para ser visível a olho físico, mas permanece. Bate com a literatura psicográfica do André Luiz, dos livros psicografados por Chico Xavier, onde há forma, há corpo, há cadeira, há cenários no plano espiritual. É muito rico de detalhe. O transporte, essa outro tipo de mediunidade, em que um objeto, veja só que interessante isso, um objeto que existe aqui no plano físico, os espíritos vão lá, de alguma forma, vamos dizer, a princípio, desmaterializa aquilo, passa por paredes físicas, porque está tudo trancado, a sala. O Mirabelli, e isso que é interessante, a gente vai captando algumas informações mediúnicas, que a gente pode montar hipóteses, são sempre hipóteses. Não tem muitos informações mediúnicas, detalhadas, pesquisas a respeito. Ele dizia, está entrando tal objeto no ambiente, mas está desmaterializado. Agora vai se materializar. Ele via de antemão, ele via a expressão astral, a expressão no plano físico do objeto transportado. E depois ele se materializava. Não era a mesma materialização de um espírito, que aquela materialização se desfaz. Era um objeto, vejam só, parece coisa de ficção, gente. Se desmaterializava num ponto e era materializado lá dentro de outro ponto. Como esse objeto, o Mirabelli diz que adentra a forma energética dele, nós temos algumas pesquisas interessantes. Por exemplo, se foi pesquisado sobre a questão desse corpo energético, desse corpo astral, seja lá o nome, a aura, né, que se fala, mas a aura é uma consequência de alguma coisa. E se verifica pelas informações mediúnicas, ou seja, que os espíritos falam. E alguns estudos que, na verdade, não é uma consequência, mas um molde do corpo físico. Porquanto a lagartixa, o lagarto, você sabe, se corta o rabo, ele nasce de novo, né? Se cortou o rabinho de um bichinho desse e se tirou uma foto Kirlian, que não diz o teu futuro, tá? Isso é balela, isso é coisa de quem quer ganhar dinheiro em cima de você. E na foto Kirlian, que é um halo energético fazendo o contorno do corpo, o rabo estava inteiro. Não permanece sempre assim. Lembra que o perispírito tem uma plasticidade? A pessoa que amputa a perna, costumamente, dizem que é psicológico, mas comumente ela reclama da perna que não existe mais, coceira nela às vezes. Depois de um tempo se desfaz aquilo, porque o perispírito ele se molda àquela situação do corpo físico. Mas se ele fosse uma consequência plena do corpo físico, a partir do momento que não existe a parte física, não poderia mais haver a parte energética. A mesma coisa se verificou em determinadas plantas também, que eles fizeram esse tipo de experiência. Está presente essa pesquisa num autor
claro que ele trouxe de vários informes. Richard Gerber, Medicina Vibracional. É um livro muito interessante, porém com algumas informações que eu não considero muito, mas com outros que são interessantes você adquirir. Você tem que ler de tudo. Aqui não existe, esse livro não presta você ler, é proibido. Você lê de tudo. Conforme o teu grau de entendimento, você vai discernindo. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso tem lógica, isso não tem lógica. Muitas vezes o que tem lógica hoje para você, amanhã você percebe, poxa, eu estava equivocado. Não tem problema quanto a isso. O problema é você não reconhecer isso. Para manter, de repente, aquele status quo que você bateu o pé no dia anterior. Esse é o problema. Aí é uma questão de desenvolvimento emocional. Não é intelectual. É outros 300. Aí, por isso que você vê pessoas com intelecto muito desenvolvidos, mas emocionalmente muito infantis. E às vezes emocionalmente desenvolvidos, mas com intelecto ainda não desenvolvido. Porque são caminhos diferentes, mas que vão se completar no final das contas. Devem se completar. Então nós temos uma situação nessas pesquisas. Existe um corpo energético que dá molde ao corpo físico. Eu acho que é o Yamamoto, é um japonês, que ele pesquisou várias coisas, mas um que é interessante, ele pesquisou que durante a formação do feto, através de detectores de eletricidade, vamos dizer assim, me falha a palavra, que havia, antes de qualquer formação do corpo do feto, tipo uma região, tudo aqui apresentava pontos no medidor, vamos dizer assim, né? Tudo aqui havia pontos no medidor. Tanto de resistência elétrica, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Eu estou meio simplificando, tá? E aqui apresentava muito diferente, como se fosse uma linha. Nesta linha, ele percebe, não é algo muito conclusivo, começa a se formar o feto. A questão da coluna vertebral vai seguindo como se fosse um mapa invisível. Aonde depende, porque para o feto, para as células, aquilo ali é um universo imenso. Vamos dizer que isso aqui tudo seja, né, o útero ali, onde ele vai se formar. Mas aonde eu começo a formar aqui no cantinho, começo a formar lá no canto, onde é que eu me formo? A célula não tem essa inteligência. Então, parecia que havia um tipo de um magnetismo, um imã, uma rota energética muito sutil para direcionar essa formação. Ou seja, um mapa energético, vamos assim entender. Não é algo conclusivo. Mas é um dado e é uma hipótese levantada dentro do que ele conseguiu perceber, bastante interessante. Bate com as outras informações. A fotoquília, essa questão, que o espírito sobrevive e pode manifestar uma forma humana, ele tem uma forma humana do outro lado. Nós, mesmo encarnados, conseguimos nos desdobrar energeticamente do corpo físico e se manifestar em outros ambientes. Lembremos de Antônio de Pádua, foi santificado por isso. Bicorporiedade. Capacidade do encarnado, não desencarnado, encarnado de estar num lugar e aparecer em outro ao mesmo tempo. Detalhe, ele não consegue interagir nos dois pontos ao mesmo tempo. Antônio de Pádua estava em Pádua, obviamente, entrou em transe, adormeceu aos olhos de quem não tem a vista treinada para mediunidade, e apareceu onde seu pai estava sendo julgado, ia ser condenado para defendê-lo. Depois daquilo sumiu. É por isso que ele foi canonizado, Antônio de Pádua. Bicorporiedade. Há muitos relatos na revista espírita do Allan Kardec sobre isso, da bicorporiedade. Então nós temos uma forma física. Olha as várias coisas. Todo objeto tem uma contrapartida energética. Havia até transporte
inclusive o próprio Mirabelli muitas vezes, e outros médios, foi transportado. Ou seja, ele foi desmaterializado, o corpo físico dele, e materializado em outro ambiente. Estava trancado num local, abriram, não estava mais, estava numa outra sala ao longe. Outros médios também se relatam. Há relatos de transporte de animais. Mas como isso? Se eu desmaterializo alguma coisa viva, ela não deixa de existir? Na verdade, nós temos aí uma questão, uma hipótese. Não é uma desmaterialização, mas sim uma desagregação da matéria. O que acontece? Nós temos um corpo que dá vida às nossas células, que nós vamos agora, a partir de agora, chamá-lo de corpo vital, ou campo vital, ou energia vital, vital de vida, que é a contrapartida física mais forte é o ectoplasma, que está no citoplasma da célula. Ectoplasma é uma palavra não espírita, criado por Charles Richer, para dar nome a alguma coisa, para pesquisar e poder se fazer entendido. Então, por exemplo, uma flor ali, o que acontece? Ela tem o seu fluido vital. Nós vemos que os espíritos muitas vezes tiram o ectoplasma do médium. Quando tira o ectoplasma do médium, William Crookes e outros pesquisaram, o médium perde em peso. Há alguma coisa material que se desprendeu do médium e é usado na materialização, óbvio. Nós sabemos hoje, é muito mais fácil, que todos nós, mesmo as células, são formados de átomos. Os átomos estão numa questão de quântica. As partículas de elétrons, os quarks, que são ainda menores, constituintes hoje do átomo, atravessam as paredes. Elas estão numa realidade quântica totalmente diferente. Hoje os físicos estão doidos com isso. Tudo que se sabia sobre as leis materiais físicas servem para o nosso macrocosmo, mas para o microcosmo não serve para nada. Como a lei de lá não serve para aqui. É uma coisa intrigante, um paradigma real da ciência. De alguma forma, é possível que essa energia vital ela seja retirada da planta. Isso é uma hipótese. Porém, vocês sabem, e há relatos de videntes, e até na literatura espírita, que o nosso corpo vital, o nosso perispírito, o corpo vital está dentro do corpo do perispírito, está ligado ao corpo físico por laços energéticos. São esses laços que formam a nossa encarnação. À medida que esses laços vão perdendo a tonalidade, a intensidade, e por fim se rompem, acontece a morte do corpo físico, aonde ele se desfaz. Esse fluido vital seria retirado do objeto, tipo formando uma redoma, um campo. O fluido vital, ele é de um material intermediário, ele está entre duas dimensões. Facilmente atravessaria uma parede material. Mas e o objeto físico? Ora, permanece-se a forma energética, o modelo do objeto, aqui no caso uma planta, mas a parte material seria realmente desagregada, transformada, vamos dizer, em átomos, em elétrons. Mas não ficariam dispersos no ambiente, ficariam gravitando dentro dessa redoma formada pela energia vital. E não haveria a morte, porque os laços energéticos do campo vital ligando átomo a átomo, partícula a partícula, permanece. Eles estão conectados. E a forma permanece ligada também sendo mantida por esse conjunto. Então nós temos aqui um ambiente onde os átomos estão dispersos para eles no universo infinito, mesmo que seja desse tamanho. O que é um átomo? Não se consegue hoje, ainda hoje, nenhum aparelho enxerga o átomo. Não se enxerga, não se tem um equipamento para enxergar tão... Se tem o quê? Refrações. Não há aparelho para você enxergar ao vivo um átomo.
facilmente ele atravessaria isso aqui. Uma vez aqui dentro, facilmente o espírito jogaria de volta para o perispírito da planta a energia vital ligada aos átomos que agregariam novamente a matéria. É uma hipótese. Por que eu estou colocando essa situação tão, às vezes, complexa e difícil, de repente, da gente entender? Não é lei. Não é certo que é assim. Mas é uma hipótese. Tudo que acontece nos fenômenos mediúnicos tem explicação. Isso é a ciência espírita. Não há milagres. Milagres não existem. Milagre é aquilo que a gente chama por uma coisa que a gente não consegue entender. O selvagem antigamente chamava o trovão de Deus. O sol de rei astro. Porque ele não entendia o que era aquilo. O fogo era uma divindade. Porque ele não entendia os fenômenos físicos ali presentes. Nós temos obrigação e direito de brincar com a nossa imaginação para entender os mecanismos. Isso não é sacrilégio. Esqueçam isso, não existe pecado. Antigamente se cultuava isso. Não, você está questionando a obra de Deus. Isso era coisa para dominar as massas. Não pensar. Nós estamos vindo desse atavismo ainda. Nós vivenciamos isso. Nós temos várias vidas. Vivenciamos essa cultura do não questionar as coisas que são, de repente, religiosas. Não, a gente pode, deve questionar. É sadio fazer isso. É importante para o nosso crescimento fazer isso. Então nós temos aqui, de repente, uma explicação como funciona a questão do transporte. Há outras, temos outras hoje. Talvez já ouviram falar, quem não ouviu, mas todo mundo já viu o filme, Os Buracos Negros. Agora, o buraco de minhoca que viaja no tempo. Tem um filme, acho que da Sandra Bullock, que ela viaja no tempo através de um buraco de minhoca. E isso não são criações dos autores. São hipóteses da física de existência. Eles acreditam, alguns físicos, e comprovam esses físicos matematicamente, não é aceito universalmente, não. Que existem esses portais energéticos que poderiam levar para alguma outra ponto do universo, de forma mais rápida. Tanto que isso é estudado pela NASA para fazer futuras viagens espaciais, mais rápido. Talvez se use, quem sabe, um buraco de minhoca, ele transportado daqui e aparece aqui. Parece uma coisa de doido. Mas a física hoje possui modelos matemáticos que aceitam essa hipótese de transporte. Porém, aí seria estranho Mirabelle ver a forma desagregada entrando no ambiente. Ele teria que ver como os outros, na hora que aparece ali. Não bate daí muito essa hipótese com esse relato do Mirabelle, mas é o relato de uma pessoa, gente. Vocês não podem nunca se basear no relato de uma pessoa. Pesquisa é feita comparando vários relatos, vários fatos, para pegar o que é comum, o que é igual, para chegar daí num ponto denominador. É assim que Kardec fez com o Livro dos Espíritos. Perguntas. É 1 hora, gente, ou 1h30? É 1 hora? Tá. Vamos só mais 5 minutinhos, então? Só para perguntas? Perguntas? Ninguém? Só um pouquinho. Eu esqueci que tem um microfone. Não, o pessoal de casa não escuta daí. Hoje, no momento, qual é o maior médium de efeito físico? Tem algum? Olha, eu não posso dizer qual é o maior, né? Porque daí envolveria você ter que pegar vários, pesquisar, comparar um com o outro para poder dizer, né? Mas quais? Hoje, existe um relato seguinte. Chico Xavier tinha efeitos físicos também. E ele fez sessões com Peixotinho, que na época foi um médium também de efeitos físicos brasileiro enorme, muito ostensivo. E em certa feita materializou-se o Emmanuel.
Quando terminou a materialização, Emmanuel falou, agora deu, né? Chega disso, né? Agora vocês comecem a trabalhar. Dizendo que deu, matou a curiosidade de vocês, né? Precisava mais. A gente vê que hoje, vê o Mirabelli, que ele tinha muitos ataques de falanges, né? Isso em 1920, para você ver quanto tempo faz. A espiritualidade hoje ainda acontece alguns efeitos físicos, você vê, quando envolve mediunidade de cura. Porque aí tem uma utilidade para isso. Claro, não descarto a utilidade de ter um remédio de efeitos físicos para pesquisa em laboratório. Mas para uma sessão pública, não é conveniente. Por tudo isso que eu falei e por mais que vocês podem procurar nos livros. Tem-se um local, não saberia dizer o médium, que é o lar do lar espírita do Frei Luiz, lá. Que é no Rio de Janeiro, que acontecem curas. Que às vezes acontecem materializações de espíritos, de médicos, inclusive Frederick von Stein e outros, em que há materializações, às vezes, na mão de um corpo estranho que a paciente tinha. O próprio espírito fala no relato, existe um livro, Médicos do Espaço, em que ele relata, o espírito mesmo diz, olha, eu não precisaria fazer isso. Eu faço aqui só para a pessoa ver, para ela fortalecer a crença dela, o acreditar dela. Porque tem influência o pensamento da pessoa. Não necessariamente que seja uma barreira. Isso depende de muitos fatores que fogem à nossa capacidade de percepção. Envolve o merecimento da pessoa, o ambiente que está sendo feito aquilo, a capacidade do espírito que está sendo feito, que está fazendo, o bloqueio mental ou não do paciente, os encarnados que estão vibrando, estão ali à volta. A mesma coisa que acontece em qualquer sessão espírita. Numa materialização também acontece isso. Tudo isso. Então, esse é um local que acontece ainda alguns efeitos físicos. Existem outros médiuns. Mas eu desconheço da intensidade desses antigos. Parece como se foi determinado, abre-se a porta, abre-se a porteira, vai lá, em grande peso, agora fecha-se a porta. Deu. Porquanto, além desses efeitos de materializações, existem a transcomunicação que teve seu auge, que são as vozes gravadas em fitas, na década de 60, 70, em rádio, em televisão, em computador, que chegou um momento que os próprios espíritos falaram para pesquisadores europeus. Não tinha espírito, porque o espírita não pesquisou isso aqui muito. Não sei se achou prepotente, que já sabia de tudo. O espiritismo, o espírita não pesquisou aqui muito no Brasil. Salvo grandes exceções. Hernani Guimarães Andrade, um desses casos, Sônia Rinaldi na atualidade, outros, né? Mas não houve uma organização do movimento em si. Porque se criou aquele lema, efeitos físicos não se faz, é coisa de espírito inferior. E de fato, a um espírito de grau intelectual avançado, o que interessa é transmitir conhecimento. Por isso que ele usa muita psicografia, psicofonia, que eles dão valor. Efeitos físicos é circo, né? É show. Foi o que aconteceu com a transcomunicação. Os espíritos chegaram, olha, ainda acontece, existe casos isolados, mas naquela proporção que aconteceu na época, com o Jürgensen, com o William, com o Bender, na Itália, Kasheffel, com o casal de Luxemburgo, eles falaram, agora deu. Está de novo ficando uma coisa assim, parecia mesa girante. Será que minha empresa vai vingar esse ano? Pergunta aí para os espíritos. Cara, pergunta ali quantos filhos eu tenho, vamos ver. Sabe? Já tinha um monte de provas e continuava, sabe, patinando na mesma coisa? Deu. Pode ver que a coisa desandou. E aí teve as fraudes também. Como em tudo, o ser humano é fogo.
Teve fraude também na transcomunicação. Começou a ter fotografias, imagens, teve fraude. Né? Mas tem um monte de livro de transcomunicação, também efeitos físicos. Ah, mas não são instrumentos que captam, foi criado vários aparelhos. Ainda assim precisa da ectoplasmia para ser intermediário. Aquilo ali é só para ter a prova documentada. Transcomunicação, podem pesquisar. Foi dado aula de transcomunicação já? Ainda não? Mais para frente a gente vai falar então. Vamos trazer casos mais detalhados da transcomunicação. Fita, sabe? Lembra das fitas cassetes? Às vezes tinha que rodar ela de trás para frente para aparecer as respostas. O pesquisador, já tô atrasando o negócio, né? Mas que seja. Fazia perguntas. Dava uma pausa para ter a resposta. Pergunta. E às vezes acontecia, olha só o que eles faziam para comprovar. Eles tinham que escutar a pergunta, rodar a fita ao contrário para ter a resposta. Senão ficava aquela... Aí rodava para trás a fita, sabe? Inverso. Aí a resposta ficava nítida. Tudo, não precisava ser assim, mas é tudo para trazer provas para o ser humano. Tinha fraudes? Teve também. Mas teve coisas que, caramba, não dava para fraudar. Só um pouquinho, alguém levantou a mão ali antes. Eu só queria falar que tem um padre, faz um tempo já que passou essa reportagem, na época também não me deu importância, que ele terminou de rezar uma missa, parece que, não sei se é rodeio, timbó, é para a área ali, né? Aí ele estava rezando a missa lá no Rio Grande do Sul, ou mais para o oeste de Santa Catarina. Eu não sei se alguém daqui mais escutou isso ali, faz um tempinho, uns 4, 5 anos, eu acho. Nossa, que seria? Nesse que ele estava aqui na cidade e apareceu rezando missa em outra cidade. Interessante. Rodeio? Era o rodeio, timbó, eu não lembrei, foi rodeio, né? É um padre bem conhecido até, né? Fato interessante, gostaria de pesquisar a respeito. Teria que pesquisar aí também, porque sai daqui a gente esquece. Incomum a pessoa estar consciente e conseguir fazer bicorporeidade. Não sei como é que foi. Eu sei que ele rezou a missa aqui e depois ele disse, não, mas ele também rezou a missa lá. Como é que ele estava aqui rezando, né? Mas eu não sei, não me lembro mais da reportagem direito. Bastante interessante. Não, que é uma coisa que é bem atual. Mas é bom, né? quero ver se eu lembrar, eu quero procurar. É uma coisa aqui da região, é interessante trazer de exemplo. Sim. E aquele negócio ali que falasse de que aparecia no embrião, né? Ali, falasse embrião. Isso ali não era o cordão de prata, será? Não sei, não posso afirmar porque não tem... Não, é possível o cordão de prata, né? Que tem um... Pode ser, mas pode ser, como disse, a questão do corpo energético, né? Que já se forma antes. O cordão de prata não é o corpo, é um laço que está presente no ser quando encarnado. É uma ligação. Sim, mas que é tem um princípio talvez, né? Pode ser, não vou dizer que não. Mas eu sou mais propício aí realmente para um corpo mesmo, um molde humano mesmo, que vai direcionando as células para a formação. Mas é aberto, entende? É uma questão aberta. Não, por aquilo ali não tem como definir, né? Quem queria mais? Quer fazer? Só o microfone um pouquinho. Eu só queria fazer uma observação, não é bem observação, é comentar um caso. Ali naquele onde você falou que fazia pergunta, dava um espaço de tempo, voltava a fita de trás para frente para obter a resposta. Seria isso? Então foi onde surgiu aquela onda lá que quando voltava a fita, o disco de trás para frente, que era o diabo falando. Não tem nada a ver com aquilo. Não, eu sei, mas houve uma época que isso aí foi muito forte. A gente aprendeu na doutrina que não podia fazer. Não, isso não tem nada, não tem fundamento com isso que eu falei. Não tem fundamento, mas o que me inculcou foi o seguinte. Então foi daí que surgiu aquela fofocada lá, que voltando de trás para frente, são que metiu medo os na mitos gente. Urbanos, né? Pois o fofão tem uma faca dentro do fofão. Assim vai. Obrigada. Quem mais? Alguém mais ainda? Ninguém?
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ok, podem sair para comer. Obrigado.